Boa noite a todos, estamos aqui em mais um episódio do Vitrines de Sucesso, que é um programa do Santa Rita TV, onde nós contamos histórias de sucesso de empreendedores e investidores aqui da cidade de Santa Rita. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é Raeliton, do supermercado Preço Bom. Vitrines de Sucesso é um oferecimento de estofados, JDS, CDL Santa Rita. E claro que ele vai se apresentar. Conta aí para quem não conhece, quem é Raeliton? Isso, me chamo Raeliton da Costa Silva, sou proprietário do supermercado Preço Bom, sou formado em administração e tenho especialização em gerenciamento de projetos. Tenho uma história muito bacana aqui na cidade de Santa Rita e espero que toque no coração de vocês. Show de bola, é isso aí. Então, o que é o Preço Bom? O Preço Bom é um supermercado localizado no bairro de Tibiri 2, aqui em Santa Rita, certo? Um bairro que se desenvolve muito grande, muito bem. E olha só os números, tá? São mais de 20 anos de empresa, é uma empresa familiar, né? Ele vai contar aqui que começou com 2 pessoas e depois que ele chegou reforçou essa equipe. A história é bonita, posso adiantar para vocês. E hoje conta com 100 funcionários, então todos são da cidade de Santa Rita. E lá no comecinho, 20 anos atrás, começou com 60 metros quadrados. Hoje são 600 metros quadrados. Né? Então, são 20 anos de várias expansões, de várias estratégias diferentes. Então, nós vamos começar logo lá onde tudo começou mesmo. Conta aí, quando lá tinham 2 funcionários, você chegou, como foi esse início? É isso mesmo, lá sempre teve 2 funcionários, minha mãe e mais um funcionário. Eu trabalhava fora, né, era gerente de um supermercado, e aí em algum momento a gente teve essa necessidade de estruturar mais o supermercado para tentar ser mais competitivo e dar uma melhor condição à minha família. E aí eu larguei tudo, né? Nesse período eu era analista de negócios numa empresa de medicamentos, e aí eu assumi o supermercado. Né? Foi um desafio muito grande, porque o supermercado de início não era bem estruturado, né? Muita ruptura, não tinha muita credibilidade no mercado, tanto enquanto fornecedor ou cliente, e aí foi um desafio muito grande. Mas aos poucos, né, e com muita gente, eu falo que a palavra gente foi muito presente na minha vida, né? Teve pessoas que no início só ela passava na minha porta, né? E aí, vou citar um nome aqui, Tracy, enquanto ninguém passava, ela estava lá na minha porta para me vender. Né? Era muito difícil o começo. Né? E aí eu tive várias pessoas. Alberto, no começo para mim era muito difícil também fazer compras. Né? Era tudo muito novo, por mais que eu era gerente em um supermercado, mas eu não tinha autonomia de fazer compras. E aí como é que seria para fazer compras para mim mesmo? E aí tinha um cidadão chamado Alberto, que eu tenho uma gratidão enorme por ele até hoje. E Alberto me ensinou muita coisa, me ensinou praticamente tudo de compras em supermercado. Você era gerente em outro supermercado, isso. É isso? Aí surgiu a necessidade da sua família, né? Você veio para o... Como era o nome no início? Que Precinho, né? Na verdade, o supermercado existe já há 20 anos, com o nome Que Precinho. Só que eu e minha irmã, eu só tenho uma irmã, a gente passou a ter as necessidades de um adolescente e viu que dali a gente não ia muito além. Acabou que a gente começou a trabalhar fora. Só para você ter noção, eu comecei como embalador em um supermercado. Olha. Eu comecei embalador em supermercado e eu finalizei minha trajetória nesse supermercado como gerente. Isso quantos anos, assim? Do início até você... Isso, em 3 anos. Em 3 anos. Eu comecei como embalador e aí a gente fazendo várias ações internas lá, conseguiu se destacar e aí a gente chegou ao cargo de gerência. Um supermercado pequeno de 20 funcionários, mas a gente conseguiu se destacar e trazer uma boa bagagem já para o Preço Bom. O local que é o Preço Bom hoje, era o mesmo local desde o início? Isso, é o mesmo local, só que aí o Preço Bom, ele começou na época de Que Precinho com 60 metros quadrados. Então, assim, imagina só o desafio de você ter um bom mix apenas com 60 metros quadrados, né? Diante de uma cidade aí que tem grandes redes de supermercado, e aí o desafio era muito grande. Quando você começou, você chegou por
você teve que reestruturar tudo, né? Você trouxe uma experiência de outro supermercado e tudo, lógico que a realidade era diferente. Quando você chegou, o principal desafio, logo no comecinho, qual foi o que você sentiu? Puxa, saí de lá, voltei para o meu negócio e agora? A gente trouxe a experiência, mas não trouxe dinheiro. Então a gente passou uns 2 anos aí fazendo pequenas mudanças para tentar levantar esse primeiro capital para fazer a primeira reforma. E aí a gente, de fato, só conseguiu fazer a primeira reforma 2 anos após, né? A gente conseguiu fazer a primeira reinauguração, né, no mesmo local, só que aí o supermercado ele passou a ter em torno de 120 metros quadrados, tinha uma área verde ao lado, a gente aproveitou essa área e fez a reestruturação. E aí tem a grande virada de chave que foi essa primeira reinauguração. Então, você passou 2 anos ali organizando, ajeitando a casa, né? Varrendo, ajeitando, colocando, fez a primeira reforma. E ali, o que é que mudou após essa primeira reforma? Primeira reinauguração que você fala. Então, a gente já vinha durante esses 2 anos fazendo pequenas mudanças, né? No melhoramento de mix, pequenas ações, trazendo o fornecedor para vestir a nossa camisa. Só que faltava a gente avisar as pessoas, né? E foi daí que a gente, após mudar a fachada, eu tirei o nome Que Precinho, coloquei Preço Bom. E aí a gente teve a ideia de vamos fazer o encarte, né? Vamos fazer. Só que a gente não tinha de fato verba e não tinha conhecimento sobre. E aí a gente fez no Word, no papel de ofício. Eu peguei meus 3 funcionários nesse período, já era eu, minha mãe e mais 3 funcionários. Sei. E fomos entregar papel de ofício, acredito que em 50% de Itibiri. Né? Plano de vida, eu lembro que a gente fez todo... mesmo, a e pé porta mesmo, em porta. a pé mesmo. Né? Teve uma tia que me ajudou muito também a entregar o papel de ofício. Foi de porta em porta. Só que aí a gente fez toda a estratégia, né? Conforme manda o dicionário... O marketing. Eu falo dicionário do supermercado. Só que aí a gente não tinha noção do boom que isso ia acontecer. Né? A gente entregou esses encartes, acho que faltando 3 dias para a reinauguração. Aí, faltando 2 dias, a gente continuou entregando e a gente sem noção nenhuma da proporção do que a gente estava fazendo. Quando acontece a primeira reinauguração, quando chega o tão esperado dia, estava lotado de gente aguardando o supermercado abrir. Mas era tipo lotado de uma forma que causou um medo em mim, de pensar em não abrir o supermercado. Você olhou assim, viu a quantidade de gente, deu certo. Chamei, o pessoal veio, e agora? Pois é, mas aí a gente sabia que não tinha a quantidade suficiente para aquele pessoal. E não é que a gente errou na estratégia, sabe? Eu sempre falo que tudo sempre foi entregue nas mãos de Deus. Só que eu sempre fiz a minha parte, né? E aí foi um dos grandes diferenciais do Preço Bom. A gente fez, só que a gente fez muito bem feito e a gente ainda não tinha tempo hábil para deixar bem estruturado para receber aquela massa, aquela quantidade de gente. E aí eu liguei para um grande amigo meu, aí novamente uma outra pessoa entra no jogo, chamado Paulo. Irmão, eu conheço o Paulo há muito tempo, desde a época que eu era gerente lá do Baratão, se chamava supermercado do Baratão. E irmão, eu estou pensando em não abrir o supermercado. Simplesmente está lotado de gente aqui na frente. Ele, cara, não abre agora, estou chegando aí. Paulo chega com o carro dele lotado de funcionários da própria empresa dele. Dá uma forcinha aqui, a Nossa forcinha Senhora. foi uma grande força. Não, se Paulo não tivesse ido, eu acredito que a história hoje, a gente não estaria contando essa história. Já pensou? Então, uma pessoa que não estava dentro do negócio em si, deu uma forcinha, te puxou e fez... Não estava diretamente, né? Mas estava como... Ele era teu fornecedor já. Ele era meu fornecedor e um grande amigo, um grande paizão, sabe? A gente sempre trocou boas ideias, boas conversas, bons conselhos. E eu não pensei em outra pessoa na hora, em ligar. E ele veio correndo, trouxe a equipe, todo mundo naquele dia finalizou, deu certo? Finalizou, deu certo. Deu certo, a gente foi muito grato aquele dia. Naquele dia mesmo eu saí feito um louco para repor mercadorias. E foi tudo lições aprendidas. Foi muito importante aquele dia. E o grande dia para mim foi aquele dia ali. Aquele dia eu acho que deu uma virada de chave no teu negócio mesmo. Você entendeu? Olha, o caminho é esse. As dificuldades que a gente passou, acho que a partir de agora o caminho é esse. Isso. Aí além da experiência, né, do antigo supermercado que eu trabalhei, eu também busquei adquirir experiência com conhecedores do ramo de supermercado. E aí um deles
sempre me ensinou que a gente tinha que comemorar tudo, né? E aí foi a ideia de, a cada ano, qualquer situação que fizesse, a gente fazer uma reinauguração. Né? Por mais que o mínimo fosse, a gente tinha que mostrar ao nosso cliente que alguma coisa mudou, né? E aí, a cada ano, estou lá desde 2016, e a cada ano a gente vem trazendo alguma ideia diferente e avisando as pessoas. Entendi. Então, isso virou uma estratégia da empresa consolidada. Então, sempre que tem oportunidade, se reinaugura. A gente vê que o supermercado hoje ele tem uma estrutura bem completa, bem grande mesmo. Então, de 2 anos, desses 2 anos iniciais, 8 anos atrás, posso dizer assim, você teve várias reinaugurações, várias funções. Como é que foi esse período até hoje, né? Depois desse primeiro dia, dessa primeira reinauguração? E de forma estrutural, se você for no supermercado, você percebe que é algo que cresceu aos poucos, né? Sim. Tipo, a gente comprou uma casa ao lado, depois comprou a segunda, depois comprou a terceira, e a gente foi, Deus agindo, a gente conseguiu comprar boa parte ali, conseguiu fechar de esquina a esquina e chegar ao que é o preço bom hoje, com 600 metros quadrados de área de vendas, né? Então, Raelton, conta aqui pra gente, quais são os diferenciais do preço bom? O que é que você pode dizer assim, o meu supermercado ele é diferente por isso? O que é que você pode dizer ao pessoal? Eu posso falar que o meu supermercado ele é diferente porque ele pratica a administração humanizada. Bacana. Né? O que é essa administração humanizada? Conta aqui para o pessoal ouvir. A administração humanizada é você fazer com que pessoas acreditem no seu projeto, vistam aquele projeto como se fosse dele. Trabalhar para que aquilo dê muito certo, né? Sentir a dor do dono, se colocar no seu lugar. A gente tem várias ações no supermercado que traz esse diferencial, que evidencia esse diferencial, né? A gente, enquanto fornecedor, a gente faz questão de sempre estar junto, tratando muito bem e, de certa forma, ele traz boas ações para nós, né? A gente também tem um projeto lindo com a sociedade aqui, com a comunidade, que é sobre a Páscoa. O supermercado Preço Bom não vende ovos de Páscoa industrializado, né? Justamente para incentivar as confeiteiras locais, né? A gente pega, divulga bastante as confeiteiras, sigam elas, comprem delas, vamos valorizar isso o tempo todo da Páscoa. O Instagram do supermercado é voltado para as confeiteiras locais, né? A gente tem várias situações também, tem o G20, que é a valorização do funcionário. G20 hoje são 100 funcionários, então 20% se destaca. Tem um rendimento diferente dos outros, né? Então você pega esses 20, qual o trabalho que você faz com eles? A gente tem alguns líderes no supermercado e daí a gente consegue fazer algumas métricas e entender quais são os funcionários que se destacaram mais naquele mês, né? Esses funcionários, aí existe um sorteio entre eles e aí pequenos brindes, às vezes um Pix de R$200, às vezes tipo uma cafeteira, algum pequeno brinde. Só que quando chega no final do ano, na grande confraternização, a gente faz um grande prêmio. Né? Só para você ter noção, ano passado o prêmio foi uma viagem para Fernando de Noronha, com direito a um acompanhante. Então, qual supermercado que faz isso para o funcionário? Para o próprio funcionário. Isso não existe, né? A gente também, com essa questão do fornecedor que eu te falei, que a gente tem uma administração humanizada, a gente conseguiu com uma única loja sortear uma casa ano passado. Né? Qual supermercado que com uma única loja conseguiu sortear uma casa, né? Então, é algo que é histórico, né? E isso se espalha no bairro, né? Isso todo mundo conhece, todo mundo se engaja também. Você falou uma questão do grande sonho. Eu achei muito interessante esse trabalho que você faz você falou da viagem de Fernando de Noronha, né? Mas tem outras, você falou de um funcionário que foi para o Morumbi, por exemplo, bem bacana. Conta essa história para o pessoal também. Temos também lá um projeto chamado O Grande Sonho, né? A gente pega, entende com o funcionário, a gente tem o nosso setor de RH, que sempre está em conversação, sempre está entendendo o que o supermercado puder fazer para estar junto, a gente faz. E quando a gente entende que tem ali um sonho que é possível, a gente chega junto. Né? A gente tem lá o Luiz, que no mês de maio a gente levou ele para o Morumbi para assistir o jogo do São Paulo, um jogo de Libertadores. Então, para quem é São Paulino, ir para o Morumbi assistir o jogo de Libertadores é um grande sonho. E aí a gente é muito feliz em ter realizado esse sonho para o Luiz, que é uma peça-chave lá do Preço Bom. Isso dá resultado no dia a dia, você vê que ele está mais engajado. E com os fornecedores, como é que você consegue trazer os fornecedores para dentro do negócio? Os fornecedores, basicamente, no mercado em geral, eles são tratados mais pelos números, né? Só em você ter, de fato, uma conversação mais humanizada,
algo que seria básico, mas infelizmente é visto como um diferencial, né? A gente tem algumas situações de confraternização para agradecimento mesmo, só para agradecer, né? Normalmente quando o dono do supermercado quer chamar um fornecedor, é para pedir. Nossa, Um brinde aqui, um sorteio ali. isso, é isso. E a gente tem esse momento, né? Desde o primeiro ano que eu entrei no Preço Bom, mesmo quando eu tinha apenas 2 funcionários, a gente tem esse momento com o fornecedor, da gratidão, do agradecimento, né? Essa palavra gratidão, ela é muito forte na minha vida, e não é que não tenha coisas ruins, né? Na vida de todo mundo tem. Só que aí a gente evidencia sempre o lado bom. E aí acaba que as coisas fluem. Você falou da administração humanizada, a gente fortalece isso, eu acho incrível o que você definiu. A gente falou do funcionário, como você valoriza o funcionário, falou como você valoriza o cliente, né, com casa, com moto, com sorteios que vocês fazem. A gente falou também como você valoriza o fornecedor, então eu acho que a gente pode resumir, você consegue engajar todo mundo que está ao redor, né, todas as pessoas dentro do que a empresa está querendo, do que o Preço Bom está querendo, né? Assim, você consegue engajar todo mundo nessa ideia. Né? Isso reflete muito nas nossas redes sociais, Com né? certeza. A rede social do Preço Bom, por ser apenas uma loja, ela tem mais de 60 mil seguidores e ela traz resultados assim incríveis, sabe? Tudo que é anunciado lá vende muito rápido. Todos os vídeos que é postado lá viraliza muito bem. Então, assim, realmente existe vários setores, fornecedor, cliente, todo mundo aderindo, todo mundo falando a mesma língua. Bacana. É isso aí, estou com o Raeliton do Preço Bom e eu quero lembrar você que está aí assistindo esse episódio que você pode assistir esse vídeo no conforto da sua casa em um sofá JDS. É isso aí. Escaneie esse QR Code que está na tua tela, você já vai se direcionar aí ao nosso catálogo e, claro, assiste essa entrevista no conforto aí excepcional, né? Assim se eu posso dizer. Então vamos continuar aqui com Raeliton. A gente pode dizer que esse, de fato, é uma forma de engajar. Hoje as redes sociais, ela consegue chegar muito próximo das pessoas, certo? E as pessoas escutam, veem, tudo que você está falando aqui, que a gente mencionou, as pessoas veem no dia a dia também, e é por isso que elas engajam, né? Veem, como você diz, a funcionária ali na quarta-feira que faz um trabalho especial, as suas lives, como é que funciona o dia a dia, né? O dia a dia é um dia que para Tibiri, as pessoas realmente esperam esse dia, então conta como é que funciona essa ação promocional. O dia D é o dia mais barato do mês, é o dia que a gente reúne todas as ações e promoções, né, em conjunto com nossos fornecedores, para trazer o melhor preço da Paraíba num único dia. Então, assim, chama os fornecedores, senta aqui, é o dia D, não pode ser o mesmo preço, é mais ou menos por aí. Isso, mas é algo que acontece de forma muito natural, sabe? A gente, na verdade, é muito procurado pelos fornecedores para participar do nosso dia D. Porque acaba que o nosso dia D passou a ser uma vitrine também passou a ser uma vitrine para os produtos dos nossos fornecedores. Então a gente é muito procurado para estar lá. Cara, o dia D o cliente consegue fazer uma feira só com promoção, né? São promoções por todos os setores do supermercado. A gente trabalha muito bem a questão da divulgação do dia D, por isso que ele é um sucesso, né? Não é só o dia D, a gente tem o esquenta dia D, são dias que antecedem o dia D, que já são promoções arrasadoras, já para o cliente entrando no clima, e também tem a ressaca do dia D. Após o dia D, tem aquele cliente que não consegue ir no dia D. Quem já foi no dia D do Preço Bom sabe que a loja fica extremamente lotada e aí nem todo mundo tem a paciência de participar do dia D, sabe? E aí a gente faz a ressaca do dia D. Alguns produtos a gente consegue dar continuidade, aqueles produtos que a gente tem o auxílio do nosso fornecedor, mas o dia D realmente é a cerejinha do bolo. Geralmente é no início do mês, final do mês, como é? Não, o dia D, então, a loja ela tem hoje 600 metros quadrados. Porém, para o dia D ela ainda é pequena, né? O dia D, só para você ter noção, se forma uma fila enorme na frente do supermercado para entrar. E aí a gente não consegue mais fazer no final do mês, justamente porque é um período mais aquecido para o mercado. A gente puxa o dia D para o dia 18, esse mês vai ser dia 18, dia 15, justamente para pegar o mercado menos aquecido. Mesmo assim, a loja lota de uma forma incrível. Então, a estratégia justamente trazer para esse período é por conta do tamanho do supermercado mesmo. Só para você ter noção, o dia D, a gente tem um recorde da cliente ter chegado de 11 horas
da madrugada, da noite do dia anterior. Esperando abrir o mercado. Esperando E que horas supermercado. abre? Abre de 6 horas no dia D. Então, assim, é muito absurdo. É tanto que a gente teve que agir para que as pessoas não precisassem chegar tanto, né? A gente tem mercadoria suficiente até o final do dia. A gente não consegue controlar a quantidade de gente, porque todo mundo quer economizar. E aí hoje, mesmo depois dessas conversas, tem cliente que chega 3 horas da manhã, né? 2 horas da manhã, acontece muito. Então, dia D, e vem gente de várias cidades da Paraíba, É mesmo. né? Já veio gente para o nosso dia D do Rio Grande do Norte. Isso. É E o incrível. marketing, o Instagram leva para É. além do... Ele aproxima tanto você do cliente, como também te entrega de uma forma incrível, né? Então, a gente aproveita bem o Instagram do supermercado. Conta mais aí alguma história do dia D pra gente conhecer. Tem mais alguma curiosidade, alguma história engraçada de alguém? O dia D tem a história que todo dia D chove. Porque é o choro da concorrência. Não sei se isso vai poder ir. Não tem problema. Mas é incrível, cara. Todo dia D chove, né? Cara, tem gente lá que, tipo, já chegou o cliente chorando no dia seguinte porque não conseguiu ir para o dia D. Já Porque pensou? aconteceu alguma situação. A cliente é como se fizesse parte do mês dela, sabe? Do calendário dela. A gente fica impressionado o quanto... E aí eu sempre falo a algumas pessoas que eu converso, cara, como é isso? Eu não sei te explicar. Porque a mesma pessoa que ensinou a gente fazer essa estratégia do dia D, ela tem o livro para você comprar e fazer também. Sim. E muitas pessoas fazem. Mas por que no preço bom dá tão diferente? Né? O que você acha que é? Faz esse preço bom ser diferente assim, em relação à métrica dos outros. O preço bom ele tem muito a questão da cultura familiar, né? A gente percebe muito isso, que as pessoas vestem a camisa do preço bom como se fosse algo da família dela mesmo, Sim. né? Eu acho que isso é um grande diferencial nosso, né? De fato lá é uma família, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, e acaba que a gente traz esse ambiente familiar também para funcionários, fornecedores, e acaba que o cliente também se sente acolhido. É isso, faz parte do calendário da moça lá, né, que chorou no outro dia. Então faz parte dela mesma, ela tem que não se perder. Então ela está tão engajada naquela programação, naquele calendário, está engajada realmente dentro do negócio. Então é muito interessante que vocês conseguem fazer de clientela. Antes do vídeo começar, nós estávamos falando sobre isso. A clientela que o Preço Bom hoje tem. E consegue mesmo. Aí você falou a questão da administração humanizada, a questão as pessoas enxergam isso de fora, né? Ali as pessoas que trabalham têm um parente, tem um vizinho, tem. Então aquilo as pessoas conhecem. Fora essa questão do Instagram, a questão dos marketing, tudo. Então é realmente um bom ponto, um bom diferencial. Eu acho que a gente pode fortalecer isso. É a família, né? Sim. As pessoas se sentem parte do Preço Bom. Posso dizer assim? Sim, sim. Você enxerga isso também? Sim. Bacana. Pessoal, eu quero agradecer aí o apoio da CDL Santa Rita, que, claro, está aqui com a gente, fortalece o comércio local. Então, você que é associado, que quer se associar, procure a CDL, que com certeza nós vamos crescer juntos, tá bom? Então, um abraço aí a todos os associados. Contem com a gente. Ailton, como é que você vê o bairro Tibiri na história do mercado, né, do supermercado? Tibiri é um bairro em crescimento, como a gente já falou aqui algumas vezes. Como é que você enxerga que foi a participação do bairro, né, dentro do seu crescimento? Certo. Tibiri, eu desconheço uma terra tão fértil quanto Tibiri, né? Eu acho que o que você colocar em Tibiri é incrível, como dá certo. Né? Claro que você tem que sempre fazer a sua parte, né? Não é só colocar lá e achar que vai dar certo, não. Mas a minha família tem uma gratidão a Tibiri, porque hoje a gente consegue algumas coisas que a gente jamais imaginaria. Né? Eu consigo fazer uma viagem com a minha família e a gente é muito grato ao bairro de Tibiri, às pessoas de Tibiri em geral. Então, Tibiri é um bairro muito fértil, é uma cidade dentro de Santa Rita, né? Praticamente uma cidade. Então, a gente só é gratidão ao bairro de Tibiri. O bairro de Tibiri realmente é muito fértil. E se você tem um empreendimento e quer nos apoiar, clique no link na descrição do vídeo, faça o contato e vamos crescer juntos. Nós queremos multiplicar as histórias e quer você como parceiro aqui do Vitrines de Sucesso. Ailton, voltando aqui com você. Tibiri está crescendo, quais são os desafios para frente? Então, o que é que você tem preparado
para o futuro, né? Os seus planejamentos. O que é que você pode dividir com a gente? O preço bom, ele vem crescendo junto com o Tibiri, né? Tibiri, ela, de fato, vem crescendo bastante e a gente se orgulha muito disso, né? Tibiri, ela tem várias situações de engajamento que o preço bom adere, tipo a tibirilidade, algo que foi planejado por Sandra, do Carambolá. Isso. E a gente tem uma gratidão muito grande a ela, porque toda a conversa é muito produtiva. E o preço bom ele vem crescendo também junto com o Tibiri, né? A gente tem expansão também. E em Santa Rita, em geral, a gente tem projetos de expansão. Para onde é que vai o preço bom? O preço bom. O preço bom tem projetos para 2 bairros de Santa Rita, né? A gente já está com os terrenos. Então o preço bom realmente vai aumentar mais, investir em outros bairros. A gente vai investir em Santa Rita, né? A gente teve a oportunidade de investir em outras cidades, né? Só que, de fato, Santa Rita foi quem nos acolheu, né? Santa Rita foi quem mudou a história da minha família, sabe? A gente passou por muita dificuldade, muita necessidade. E a gente é muito grato a essa cidade e a gente vai devolver tudo que fizeram por nós. Excelente, cara. E nós como cidade, né, de Santa Rita, como CDL, como empresários locais, a gente realmente vê esse amor pela cidade e a gente valoriza isso, né? Então você que é de Santa Rita, valorize as empresas locais, valorize o preço bom, valorize os empreendedores locais, que com certeza a cidade crescendo, os habitantes crescem. E claro, conte sempre com a CDL para isso. Você que é empreendedor, conte sempre com o apoio aí, né, do Sebrae, da CDL, de todos que podem dar uma mãozinha, né? Às vezes o Raelton estava precisando de uma mãozinha, alguém chegou ali, deu uma ajuda, eu estava precisando de uma mãozinha, alguém também ajudou. Então, é isso. Raelton, com essas mudanças no mercado, né, a internet, você faz um trabalho muito grande no Instagram, mas tem mais coisa por aí? Você pensa em fazer algum tipo de site? Como é que funciona o teu delivery? Está preparado para os desafios aí dessa nova digitalização, né? Cada vez maior das pessoas. Como é que funciona o teu delivery hoje? A gente tentou já fazer delivery, só que o ramo de supermercado, a gente travou em algumas situações culturais mesmo, sabe? Tem a cliente que gosta de pegar na tomate, tem algumas situações muito específicas. E aí a gente entendeu que era a hora de dar um passo atrás sobre o delivery. A gente vai estruturar essa situação porque a gente entende também que é uma tendência, né? Uma tendência muito grande a questão do delivery. E a gente vai retornar de uma forma mais estruturada. Mas nesse momento o supermercado não está trabalhando com delivery. De repente, quando você tiver uma estrutura, né? As outras 2 unidades, você acaba engajando mais, consolidando mais o negócio em si, né? Agora a gente tem um projeto que vai começar a rodar a partir de agosto, que são para pequenos comerciantes de Santa Rita em geral. Né? A gente vai ter uma tabela de desconto, vai ter uma pessoa para atender especificamente esse pessoal. Né? A gente sabe da dificuldade do início, né? O quanto é importante ter alguém lá que vai poder estender a mão, alguém que vai poder dar alguma dica. E a gente vai ter esse projeto lá no Preço Bom. Suporte atacadista, assim, né? É o Bom Negócio, tem nome. Está se estruturando. Bom Negócio. Vem aí o Bom Negócio. Vem aí o Bom Negócio. Preço Bom e o Bom Negócio para apoiar os pequenos. Até mesmo, dar um apoio mesmo no começo, esse apoio que você falou de marketing, de posicionamento de mercado, que pode ser também o seu diferencial, assim, né? Junto com fazer uma rede de pequenos empreendedores de Santa Rita que estão começando. Olha só que bacana. O que é que você pode, Raelton, falar, dado como um conselho, né, para quem está começando agora, para quem está pensando, né, em abrir o seu supermercado de repente, né, você já falou, a gente vai dar um apoio logo. Sim. O que é que você pode olhar para aquela câmera ali e dar um conselho para esse empreendedor que está precisando ouvir? Certo. Para você que está iniciando, eu entendo que o desafio é muito grande, né? A gente passou por toda essa situação. E não é fácil você estar diante de grandes redes, né? E não adianta também fazer só arroz com feijão. Você vai precisar realmente estar se apoiando em empresas que vai poder te auxiliar de uma certa forma, né? A gente citou aqui várias vezes a CDL, é uma empresa que pode estar junto de você, como também tem Sebrae e tem várias outras situações. Eu participei de tudo do Sebrae, né? Busquei bastante conhecimento também fora. E é isso, você precisa realmente buscar diferenciais, né?
buscar fazer laços com fornecedores, isso é muito importante, porque isso aí vai te trazer boas condições. Mas é algo que seja de verdade, sabe? Até quando você faz um Instagram e vai lá divulgar, você tem que ser você mesmo, aquilo que vem do coração. Não dá para você ser um personagem ali e o cliente chegar na sua porta e ter outra pessoa lá, né? Eu não falo sobre aparência não, eu falo coisas que vêm de dentro. Então isso é muito importante, você ser de verdade, né? Eu acho que é isso que o Preço Bom traz, traz uma verdade, sabe? O Raeliton que às vezes brinca no Instagram é aquele que vai falar a cliente lá, vamos encher o carrinho hoje, vamos gastar tudo. Tem situações que a gente se dá essa liberdade por se tornar uma grande família lá, sabe? Então, assim, eu desejo muita boa sorte a todos que estão iniciando, né? Quem for de Santa Rita e se sentir confortável em ir lá no Preço Bom, trocar uma ideia, as portas estão abertas, a gente está também para se ajudar. E é isso. A gente pode resumir o Preço Bom como um supermercado família, um supermercado que engaja a clientela, que engaja os fornecedores e que com certeza faz a diferença em Santa Rita e faz a diferença no bairro de Tibiri. É isso. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Raeliton, muito obrigado pela sua história, por trazer e compartilhar isso aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aqui, agradeço a CDL e a todos os envolvidos aqui no projeto. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né, para o conhecimento de vocês, que a minha história tenha motivado de certa forma. Só gratidão. É o Vitrines de Sucesso, YouTube da Santa Rita TV.